91 40 92 72. Em Taiobeiras, você já sabe. Laboratório de confiança e qualidade é o Cielab. Além da alta tecnologia, você ainda conta com os principais convênios. Ipseng, CASSI, Polícia Militar, Copasa e outros. Cielab, tecnologia a serviço da vida. Rua Araçuaí 423, em Taiobeiras. 3845-1550. Sextou e sábado nos supermercados Boa Compra. Confira e aproveite nossas ofertas. Chã de dentro bovino 33,90 o quilo no clube. Pernil suíno com pele e osso 12,99 o quilo no clube. Coxinha da Asa Vivar bandeja 1 quilo 12,98 no clube. Cerveja Império Pilsen puro malte latão 473 ml 3,49 no clube. Whisky White Horse 700 ml 52,99 no clube. Contra filé bovino 35,90 o quilo. Costela gaúcha bovina 14,98 o quilo. Cerveja Amstel Lager puro malte latão 473 ml 4,19. Ofertas válidas nesta sexta e sábado ou enquanto durar os estoques. Somente para a loja de Taiobeiras, supermercados Boa Compra, sempre o melhor preço. Sabe aquele sonho que há muito tempo habita em seu pensamento? Chegou a hora de transformá-lo em realidade. Engenheiro Everton Miranda. Nesse, você pode confiar. Elaboramos todos os projetos que você precisa para sua casa nova e também desmembramentos, retificação de área, projetos em 3D e muito mais. Agora, você pode dividir o seu projeto em até 10 vezes sem juros no cartão de crédito. Estamos localizados na Rua Grão Mogol, 67, Centro de Taiobeiras. Fone 38 99202 0007. Você está ouvindo Jornal da Clube. Estamos de volta com o Jornal da Clube. Agora são 10 horas e 56 minutos. Neste momento em Berizal, os termômetros marcam 24 graus. Jornal da Clube. Entrevista. Hoje a nossa entrevista é com o terapeuta Elvio Araújo, que vai falar sobre a terapia TRG. Elvio, bom dia. Bom dia, Clube FM. É um prazer estar aqui com vocês nesta manhã. Elvio, para a gente começar, explique para a gente. Os ouvintes da Clube já estão nos perguntando o que é terapia TRG. Essa é uma terapia nova que chega no Brasil. Ela deve estar aí com a faixa de uns 5 a 10 anos, muito recente, mas muito poderosa. É uma terapia de reprocessamento generativo. O que significa isso? Você vai estar fazendo um reprocessamento de memórias. Cada vez que você reprocessa a memória, a pessoa vai crescer mais. Então, por isso que ela é uma terapia diferenciada. Ela não trabalhar com idades cronológicas do paciente. Por exemplo, 5 anos, 4 anos, 7 anos, a idade que ele registrou um trauma. TRG, terapia de reprocessamento generativo. Isso quer dizer o quê? Que a pessoa que vai fazer essa terapia, no que consiste essa terapia? Quer dizer que ela vai fazer uma volta ao passado? Trocando em miúdos, seria isso ou não? Trocando em miúdos, sim. Mas se você analisar, o nosso cérebro, ele tem uma função, que a gente pode até falar, ele é atemporal. Para ele não existe passado nem futuro. Se está te incomodando, é tudo presente. Então, assim, aí tira a teoria de fazer uma regressão. Porque tem muita gente que acha que é uma regressão. Mas se está te incomodando, é porque é presente. Tá ali ao vivo e a cores naquele momento te incomodando. Te estressando, te causando ansiedade, te causando depressão e vários outros sintomas. Na verdade, Elvio, quando se fala de terapia, todo mundo tem a noção de que qualquer terapia é terapia. Mas essa TRG tem alguma diferença para aquela terapia tradicional do dia a dia que o pessoal faz? Tem, e tem muito. Porque ela não é uma terapia de conversação. Que o cliente ou o paciente, como queira entender, fala do problema dele. E aí o terapeuta trabalha, ou o psicólogo trabalha, quem for, trabalha.
A TRG, ele automaticamente, a gente tem uma técnica que ele vai acessar aquilo que está incomodando. Como você falou, voltar ao passado. Ele vai acessar a memória que o incomodou. Não importa a idade. Tá. Agora, como que essa pessoa consegue voltar ao passado? Qual é a técnica usada para isso? Simplesmente relaxamento. E você faz uma conversa antes explicando para o cliente ou o paciente qual deve ser o comportamento dele. Porque isso está ao vivo na sua mente, na mente da pessoa, todos os dias. Ele já está com ela acessada. Ele não precisa acessar. Porque se está tendo algum problema, ele está acessando. Deixa eu ver se eu entendi. Por exemplo, eu vou fazer uma terapia com você e chega lá, eu vou reclamar que eu tenho um trauma de infância, por exemplo. Sim. E aí, qual que é a técnica que você vai usar para me aprender a lidar com esse trauma? Seria mais ou menos isso, não? Você não vai aprender a lidar com o trauma, você vai resolver o trauma. Porque vai depender de como você entendeu o trauma. Porque às vezes até os maiores traumas hoje, assim, até uma brincadeira, são nossos pais que colocam. Às vezes ele fala assim, essa criança é burra. Essa criança não aprende nada. Só que aquilo ali não foi trabalhado ou consertado pelos pais. Levou na brincadeira, a criança cresce com aquele conceito de que ela não aprende nada. Enquanto ela não voltar lá e ver que aquilo foi uma brincadeira, foi o jeito que ela entendeu, é por isso que a TRG, eu não vou conversar com, por exemplo, Alex de 40 anos. Eu vou conversar com Alex de 5 anos, de 3 anos, de 7 anos. Assim, para ficar mais fácil, é como você falou, é como se eu regredisse lá naquela memória. E aquelas pessoas que têm dificuldade de lembrar o passado? Lembra com muita facilidade. Até hoje, não tive nenhum. Estou quase fazendo essa terapia. Teve um que lá falou assim, eu não consigo lembrar de nada. Eu falei, não importa. É porque o cérebro da gente, ele bloqueia. Se ele sabe que você não tem condição de resolver, ele não te mostra. Mas se ele sente segurança de que aquela memória vai ser resolvida, de que aquele trauma vai ser resolvido, ele abre. Ele aparece, a memória solta. É por isso que a pessoa não lembra com facilidade. A gente pode considerar que o cérebro da gente é como se fosse uma pasta do computador? Você vai lá e abre ela? Isso aí é a coisa mais evidente. Parece que é Ctrl-C, Ctrl-V. É a fotografia. O nosso cérebro, se ele pegou o vírus é o quê? Uma memória mal entendida. Por que eu falo que a memória é mal entendida? Porque a pessoa levou um trauma, não um trauma, uma porrada emocional, e ele fica com aquilo na cabeça o tempo todo, no estado de loop, rodando o tempo todo. Aquilo fica, enquanto ele não resolver aquilo, está incomodando. Vamos para um exemplo assim mais clássico assim. Muitas pessoas têm dificuldade de lidar com a morte. Às vezes ele perde ali um parente, um amigo, sei lá, um namorado. Ele perde alguma pessoa que era muito querida e essa pessoa fica naquela tristeza profunda por muito tempo porque ela não consegue lidar com essa questão da morte. Nesse caso aí, a terapia TRG pode ajudar essa pessoa? Sim, o luto é normal por 4 meses. Seria assim, um tempo normal de você viver um luto. Passou disso, tem trauma. Qual é o trauma? Aquela pessoa sentia naquela pessoa uma segurança, era o porto seguro, ou já faleceu pessoas dela que era o suporte, que era a segurança. E quando ela perde aquele ente querido, não é o problema dela, ela entende, todos nós entendemos, a morte é natural, todos nós vamos morrer. Mas ela perdeu a segurança que ela tinha. Ela vai ter que entender que outras pessoas vão dar isso para ela. A questão é, ou então a pessoa tinha problemas mal resolvidos com aquela pessoa, ficou procrastinando de não resolver o problema, quando a pessoa parte, ela entra no estado de depressão, porque muita coisa ali, e que ela queria falar, que ela queria resolver e acabou o tempo. Tá, agora é o seguinte, a gente, pelo que eu entendi nesses poucos minutos aqui do nosso bate-papo, a terapia TRG é uma técnica de acessar traumas do passado da pessoa. Ou teria outra janela aí? Basicamente é isso. Basicamente é isso.
Você vai acessar o passado da pessoa, vamos resolver todo o passado dele, do zero à idade que ele tiver hoje. E depois você vai resolver também o futuro. Porque o mesmo medo que eu tenho do passado, eu tenho do futuro. Pode ter no futuro. Porque aí cria ansiedade, o medo do futuro. Eu tenho medo de que aquilo possa repetir. Tá, agora o que eu não consegui captar ainda na técnica dessa terapia aí é como que você consegue acessar os traumas do passado. Qual que é a técnica usada para você conseguir acessar isso? Por exemplo, vou pegar um exemplo meu, por exemplo. Na minha infância, eu lembro que eu tinha muito medo quando morria uma pessoa amiga, uma pessoa conhecida. Eu ficava com aquele medo, às vezes eu não gostava nem de visitar a pessoa. Chegava à noite, eu tinha até dificuldade para dormir, porque eu ficava com aquilo na cabeça. Meu amigo morreu, alguém morreu, um parente morreu e tal. Se eu conseguir sozinho ficar livre desse medo, isso pode ter alguma técnica assim. Como que eu fiquei livre desse medo sem precisar fazer essa terapia? A pergunta seria assim, mais ou menos assim. Era um medo de infância e, pelo que você falou, isso pode vir no futuro também? Sim. Pode retornar? Como é que lida com essa coisa? Provavelmente você reprocessou. Você entendeu que aquela morte, que aquela pessoa, ela não consegue te causar mal. O que é? Vamos pegar nosso tempo aqui, mais ou menos. Você não tem mais uma idade, mas você já tem uma idade que era da pessoa mais antiga. Que existia a alma, se você não fazer bem feito, a alma vai vir te pegar. Existem muitas histórias. Se você coloca da meia-noite, você vai ver o que vai acontecer. Isso é um desastre para uma criança. Então, se ela fala que tem alma, que vai pegar, e os nossos avós gostavam muito de contar esses casos, que na estrada viu uma alma, que viu aquilo, e contando aquilo e dando risada para a criança. O que aconteceu? Ele falou, opa, a criança perigo. ficou abalada com Ficou aquilo. perigo. Se morrer gente, é perigo que ele vai me pegar. E as histórias eram tão fantasiosas que não tinha como você não ficar com medo. Então, aí, como que aconteceu? O seu cérebro chegou o momento que ele reprocessou. Não é assim que funciona. Eu sozinho consegui assimilar o negócio. Algumas pessoas conseguem fazer esse processamento sozinho. Ah, tá. Agora é o seguinte. Agora, bora inverter a pergunta. E se eu não tivesse conseguido? O que a terapia iria fazer comigo? A gente ia acessar. Provavelmente, você não ia acessar aquela morte daquele amigo seu. Mas você ia acessar, por exemplo, seu que pai, causava o medo. seu avô, tudo falando com você. Que a alma ia te pegar. Ah, Aí tá. quando você cortou, por quê? A terapia TRG, ela não trata os efeitos, ela trata a raiz. O que fez aquela raiz? Ou seja, a técnica aí seria me mostrar o que me causava o medo. Onde é que começou aquele medo? É onde começou aquele medo, não é os efeitos dele. Por exemplo, se eu tenho uma dor de cabeça, por que eu tenho uma dor de cabeça? A dor de cabeça é um efeito. Então o que eu faço? Eu vou lá e tomo um medicamento. Mas o que está te causando a dor de cabeça? Eu, por exemplo, eu tinha um paciente que ele tinha uma dor de cabeça que ele não sabia de onde que vinha. Aí o que ele acessou? O nascimento dele. Eu até esqueci o nome que se dá, às vezes você lembrar aí também, que o médico tem aquele ferro para fazer o parto e puxar a criança. Forçar o nascimento. E ele, na hora que começou esse nascimento dele, ele falou assim, eu preciso parar. Eu falei, não, vamos continuar. Você tem que, continua com... Ele falou assim, minha cabeça vai explodir. Eu falei, o que está acontecendo? O médico está apertando muito e está me puxando. Aí, do nada, ele falou assim, aliviei, não está doendo mais. Eu falei, o que aconteceu? O médico soltou o gancho. Eu falei, aí, nunca mais ele sentiu as dores de cabeça dele, praticamente sumiu. Era um trauma que ele tinha. Era um trauma que ele tinha de que o médico estava matando, estrangulando. E isso causa o quê? Uma ansiedade. De que não ia deixar ele nascer e que estava machucando ele muito. Que era uma agressão para ele. Quando ele entendeu que era um benefício, pronto, resolvido. Agora é o seguinte, suponhamos que a pessoa tem esse trauma, um trauma de infância, ele vai fazer essa terapia, consegue acessar esse trauma no cérebro dele, ele não corre o risco desse trauma piorar a situação, não? Não, porque pior já está. Porque igual nós falamos. Sofrendo ele já está. Já sofrendo ele já está. Ele está vivendo aquele tempo todo. É quase que uma coisa inconsciente. É por isso que às vezes as pessoas não sabem o que a pessoa tem. Ele está sofrendo aquilo constantemente, diariamente.
Então, vai acessar o trauma, eu até brinco, vai doer? Vai. Mas vai ser 20, 30 minutos que ele vai estar revivendo aquela cena. É tipo um gatilho. É um gatilho. Aí o que acontece? Por exemplo, se eu falar aqui agora, eu vi um acidente que foi uma coisa assim de outro mundo, que nunca vi um trem feito daquele jeito. Você pode ver que todos os seus ouvintes lembrou de algum acidente. Por quê? Eu fiz vocês acessar a questão do acidente. Nossa mente é como se ela tivesse várias caixinhas, fica tudo guardado. Se eu falo de alguma coisa, automaticamente o outro acessa. Quando você fala, por exemplo, eu tenho medo de fundo, eu já fiquei dormindo de cabeça embrulhada 30 dias, porque eu também tinha. Até que eu entendi o que era. Porque você fez eu acessar a minha memória. É por isso que às vezes as pessoas se irritam um com o outro sem saber o porquê. Ou seja, a terapia estimula a pessoa a reviver um momento e a saber lidar com aquilo. Isso. Aí ele vai entender. Ele vai reprocessar. Por exemplo, nós citamos dos pais falando brincadeira de almas. Ao que ele acessar, para a criança de 4 anos, aquilo é verdade. Mas se você pegar o raciocínio lógico que o Alex tem hoje, de 40, quantos anos? 50? 50 anos. O raciocínio lógico que você tem hoje de 50, vai ver que aquilo não faz sentido. Tá, mas aí que está a dúvida. O ouvinte está nos ouvindo agora de qualquer lugar da região Alto Rio Pardo. Alex tem 50 anos e vai acessar alguma coisa que aconteceu aos 5 anos? Isso. É possível? Tranquilo, muito fácil. Assim até parece que... Até o pessoal pensa assim... Eu não estou querendo duvidar de você não, mas eu estou achando meio difícil. O pessoal assim, é regressão de memória? Eu falo, não, parece. Mas, por exemplo, quando você vai acessar... É claro, se eu começar a fazer uma técnica, a gente corre o risco de algumas pessoas começar a acessar e nós não vamos dar conta. Mas você começa a forçar a pessoa. Às vezes a pessoa fala assim... É tipo um estímulo, você vai estimulando. Aí eu estou num quarto. Você vai ver, piora mais a situação. Essa cena, o que está acontecendo nesse quarto? Aí ele começa, apareceu uma pessoa, apareceu isso, até fala a cena todinha. Você vai estimulando a pessoa àquela cena. Porque vamos supor... A pessoa fala assim, eu tenho medo de lagartixa. Isso é coisa de frescura. Isso é frescuragem, moça. Você não tem... Para que você está com medo disso? Onde é que você já viu lagartixa fazer mal a alguém? Mas para ela é um trauma. A lagartixa só estava presente no trauma. A lagartixa em si não fez nada. A lagartixa é só o gatilho do negócio. Ela só representa. Então, assim, toda essa dúvida sua, eu vou conseguir acessar? Vai. Todos tranquilos. Chega assim, hoje eu tenho uma confiança assim, não é 100% não, de 200% que a pessoa consegue. A não ser que a pessoa não queira. Porque às vezes as pessoas adoram continuar no sofrimento que ela está. Porque é até um jeito dela receber carinho, receber atenção. Mas se a pessoa quer viver livre do trauma, se ela está disposta, é 100% que ela acessa as memórias. Elvi, parece-me uma terapia muito importante para o dia a dia das pessoas. Tem gente que sofre demais com esses traumas, afeta a vida da pessoa, a rotina da pessoa, né? Afeta muito, mas o que está acontecendo? Porque nunca foi explicado para a pessoa que não é o Alex de 50 anos que está com problema. Isso aí é o diferencial da TRG. Você chegou no meu consultório, ela te fala assim, Alex, eu não tenho nada a ver com você de 50 anos. Nós vamos conversar aqui com os Alex que estão chorando lá atrás. Com os Alex que estão engaiolados lá atrás, que estão presos lá atrás. Vai ser várias idades que nós vamos estar trabalhando. Mas essa terapia é só com o passado? Mas ela consegue trabalhar traumas do presente também? É o que nós falamos. Ela vai trabalhar o passado e o futuro. Automaticamente você limpa a mente. É como se você passasse um antivírus na sua mente. Você vai pegar aquelas memórias que estão te incomodando, resolver, e as memórias do futuro. O computador nosso, o celular, quando não pega um vírus, às vezes você põe ele para ligar, ele fica lá meia hora, você vai tomar um café, e ele está lá rodando aquela rodinha. Ao que você passa um vírus, acabou. Você tirou o quê? Você tirou o que estava incomodando. Agora explique para mim aqui. Quando é que a pessoa precisa ir para uma terapia dessa? Como que é o diagnóstico? Não, essa pessoa precisa da terapia. A pessoa sabe, se está te incomodando, se tem alguma coisa te travando no seu dia a dia, se tem alguma coisa que está anormal para você,
na sua cabeça, por exemplo, então é sinal de que você está precisando. Vamos supor que, às vezes, tudo que você vai fazer dá errado. É sinal de que tem alguma coisa travando naquela pessoa. Vamos supor também que a pessoa sempre acorda de manhã com trauma. Todo dia de manhã eu acordo com dor de cabeça. O que está acontecendo? Tem um trauma instalado ali. Eu tinha uma paciente minha mesmo, que todos os dias, ó, para você ver que cara interessante, 4h15, o relógio biológico dela era exato. 4h15 ela acordava e não dormia mais. Perguntei, você lembra de alguma coisa que te causou isso? Não, não lembro de nada, não vem nada na minha mente. Ó, para você ver a sua pergunta, não vem nada na minha mente. Fomos trabalhando a sessão, foi começando a limpar, um dia, um belo dia, numa sessão, ela, 4h15 da manhã. Aí nós fomos, o que está acontecendo aí? Não está acontecendo nada, eu simplesmente estou no meu quarto, mas eu acordei. A gente vai estimulando. O que está acontecendo mais? Vai. Aí do nada ela lembrou. Ela veio na memória dela. Ela falou assim, não acredito. Eu falei, o que aconteceu? Meu ex-marido me acordou 4h15 para pedir o divórcio. Aí resolveu aquilo, ela entendeu. Na próxima semana eu falei, e aí, como é que você está? Ela falou, agora você vai ter que instalar outro trauma para me parar de dormir. Porque agora eu estou dormindo até demais. Recuperando o que perdeu. Porque aquele alerta, sistema de alerta do cérebro, foi tirado. Por que eu tenho insônia? Às vezes as pessoas entram no medicamento, faz tudo, mas não resolve a emoção. A insônia nada mais é do que um estado de vigília do cérebro. Ele está ali em alerta. 2 horas da manhã, eu vou acordar por isso. Vamos supor que seu pai, ou meus pais, às vezes, brigou, houve uma briga dentro de casa, houve uma confusão grande que aquela criança ficou apavorada. 2 horas da manhã. O que vai acontecer? Todo dia, 2 horas da manhã, o que vai acontecer? Mesmo horário ali. Vai acontecer. A hora que você libera aquilo ali, não tem mais nada para ela estar em estado de vigília. Às vezes a gente depara com pessoas conhecidas, pessoas amigas, que elas têm alguns medos que a gente fica assim, meio que encabulado. Como que a pessoa tem medo disso? Por exemplo, não vou citar o nome, mas vou te dar um exemplo. Eu tenho uma amiga que ela simplesmente não consegue dirigir porque tem medo de dirigir. E nada justifica. A gente pergunta, por que você não consegue dirigir? Ah, eu não consigo, eu tenho medo de dirigir. Isso pode ser o quê? Qual que seria o diagnóstico de um medo desse? Uma das coisas pode ser, houve um acidente com alguma pessoa próxima e ela que não assimilou aquilo, virou um trauma, ou também, que ele fala, alguma autoridade, quando eu falo em autoridade, são nossos pais, nossos avós, são uma pessoa de referência, que instalou nela que dirigir é perigoso. Que dirigir, você pode matar uma pessoa. Que dirigir, você pode morrer. Então, enquanto ela não resolver aquilo ali... Ela tem que identificar onde é que está o problema. Ela vai ter que identificar. Isso aí é muito simples. Eu tinha uma dessa que ela não podia nem entrar no carro do lado do volante. Que ela entrava em desespero. Quando resolveu, já tirou a carteira, está dirigindo todo canto. Porque é um trauma que está instalado. Você quer ver uma coisa simples, que às vezes as pessoas nem percebem? A pessoa que dorme com luz acesa. Você tem muito carro de jeito, não tem? Se a pessoa dormia com a luz acesa na infância e continua dormindo, o que é? Ele não sentia segurança na casa dele, no lar dele. Alguma coisa acontecia. Então o que ele precisa? A luz está iluminada para aquilo não acontecer. Se ele apagar a luz, alguma coisa, um trauma, como diz assim no ditado popular, né? Algum barraco vai acontecer ali dentro. E quem pode fazer a terapia? Tem alguma contraindicação? Tem alguma recomendação? Quem são as pessoas que podem ir na terapia? Hoje, na terapia, a pessoa aprendeu a expressar crianças de 5, até se ele consegue uma boa comunicação, até a idade que for, ele é apto a fazer a terapia. O que ele precisa ter? Vontade e querer resolver o problema dele. Às vezes a terapia não é exceção. Por exemplo, uma pessoa muito idosa, que não tem uma perspectiva de futuro, e para ele acha que está tudo resolvido, às vezes o resultado não vai atingir ali uns 60%, 70%. Porque ele acessa um trauma, por exemplo, que a mãe dele não dava comida para ele. Aí ele fala, não, eu já resolvi. Não resolveu. Ele está achando que resolveu para ele de 90 anos.
mas para a criança de 5 anos está chorando lá atrás. Entendi. Então, tudo, é por isso que a TRG é diferente. A TRG conversa com as pessoas dentro da gaiola lá atrás. O trauma que a pessoa está sofrendo lá atrás. Não é com a pessoa de 90 anos. Que a de 90 anos está tudo resolvido. Que tem até um ditado popular: passado é passado. Mas passado não é passado. Você tem muitos traumas ali. Então, assim, hoje eu falo, praticamente todos nós precisamos de terapia. De fazer uma faxina na mente. Eu até brinco. É pegar a vassoura e fazer uma faxina, pegar um pano, tirar a poeira das gavetas, organizar tudo bonitinho, cada um no seu lugar. E qualquer pessoa pode fazer. Qualquer pessoa. Desde que não tem contraindicação. Não tem contraindicação, não tem medicação. A gente não prescreve, por exemplo, medicação para você. Eu estou dormindo, toma esse medicamento para você dormir. Não, por que você não dorme? É o porquê. É a raiz do problema. É a raiz do problema. Sempre a gente vai estar assim, o porquê. Igual aquelas criancinhas quando começa. Por que o céu é azul? Por que não é branco? Por que não é amarelo? E por que essa pedra é pedra? Por que ferro não é pedra? Então, tudo você tem que ter, porque o cérebro não aceita ficar sem uma resposta positiva para ele. Porque se você pegar o nosso cérebro, ele é 3 regras básicas. Ele não tem tempo. É atemporal. Para ele não existe passado e não existe futuro. É tudo presente. E o nosso cérebro também, ele tem que ele é fadado à felicidade. Se alguma coisa vai me incomodar, por exemplo, se você começa a acessar meu trauma, o que meu cérebro está fazendo? Ele não busca felicidade? Então a tendência é que eu afaste de você. Por quê? Porque você me faz lembrar um trauma que eu não quero lembrar. E também ele entra no estádio de compulsão e repetição. Quando isso não é resolvido, é como se ele tomasse a frente aqui do nosso cérebro e ficasse o tempo todo girando aquela memória. A pessoa nem percebe, é quase que inconsciente, mas está ali o tempo todo. Assim, até citei, assim, até brincar, a Renice vai me matar. Por exemplo, a lagartixa. Minha esposa, se ela visse uma lagartixa, ela desmaiava. Como já desmaiou algumas vezes. Quando nós acessamos dela, quando ela era bebê, no berço dela caiu uma lagartixa, um ninho de lagartixa com várias lagartixinhas. E ela chorava e ninguém aparecia. Até que ela resolveu, quando ela resolveu, até ela se admirou. Que ela, assim, do nada. A questão de 5 minutos, 1 minuto, acessou, acabou o trauma. Que ela até queria, falou, não pega não, você vai criar o trauma. Ela descobriu por que ela tinha um medo. Descobriu o porquê que ela tinha um medo. Entendi. Agora são 11h21, estamos conversando com o terapeuta Elvio Araújo, que está falando pra gente tudo sobre a terapia TRG. Elvio, a gente já debateu aqui de que não existe contraindicação e que qualquer pessoa pode fazer a terapia TRG. Só que agora nós vamos abordar um tema que parece que é o problema mundial atualmente, que é a depressão. No que a terapia TRG pode ajudar uma pessoa depressiva e como? Hoje, para a TRG, a gente vê a depressão como um excesso de pressão. Nós não falamos de vários traumas que a pessoa pode adquirir? Quando ele não resolve aquele problema, o que vai acontecer? Se a pessoa começar a acessar inconsciente aqueles traumas e não resolvê-los, o que vai acontecer? É como se ficassem várias memórias. Eu preciso ser resolvido, eu preciso querer isso, eu quero resolver isso, eu quero uma resposta para isso. Aí começa a dar uma pressão das coisas passadas no cérebro daquela pessoa. E isso pode levar a pessoa em desespero, loucura, a perda de vontade de viver, porque ela acha-se um fracassado, às vezes. Porque aquela pressão do passado está pressionando sem resposta. Você quer dizer que os casos de depressão podem estar ligados a traumas antigos? Não existe doença, existe mente doente. Mente sã, corpo são. Mente doente, corpo doente. Então, o que a depressão vai fazer? Vai virar vários sintomas. A minha vontade de não sair na rua, a minha vontade de não ver pessoas. A vontade de não ver pessoas. Provavelmente a pessoa sofreu um bullying na escola. Quando ele foi falar alguma coisa na escola, os alunos começaram
fazer bullying com ele, criticar que ele não prestava, que ele não tinha... Aí a tendência dele é evitar... É evitar público. Porque ele não, o que é que o nosso cérebro é? Buscando a felicidade. Se eu sei que eu vou expor num estádio de futebol, vamos supor que eu estou num canto aí que está cheio de gente. Muita gente. Vamos pegar aí numa festa. E aí, de repente, do nada, um cara lá, chapado, começa, você é um ladrão, que você fez isso comigo, que você me bateu, que não sei o quê. E todo mundo começa a rir daquela criança e começa a criticar. Imagina se ela vai voltar num estado, em algum lugar que o público é grande. Por que ela não vai voltar? Porque vai, para ela, no cérebro dela, vai tornar a acontecer. Vai tornar a acontecer novamente. Então, o que é depressão? É esse excesso de pressão. Aí, como não resolve, a cabeça começa a doer, a pessoa começa, às vezes, a dormir demais para ela fugir daquela realidade, porque ela não consegue e todo mundo começa a criticar, achando que é frescuragem. Aí, quando ela resolve o problema, tira as memórias, faz uma limpeza nessas memórias que estavam incomodando, ela vai praticamente, como se fosse uma mágica, adquirir uma nova vida. E essa técnica da depressão seria a mesma para a ansiedade? Sim, porque a ansiedade vai ser o excesso de medo do futuro. Porque se ela tem no passado várias coisas que não deu certo, que causou um trauma, para ela ir para o futuro, no futuro para ela também tudo vai ser uma desgraça. É por isso que às vezes o ansioso, para ele tudo vai dar errado. Ah, que isso não vai funcionar. Ah, que isso não dá certo. Ah, que... E aí ele fica acelerado. É para fazer amanhã, ele quer fazer hoje logo. Ele quer fazer hoje logo, porque acha que não vai dar tempo, que não sei o quê. Quer fazer 5 coisas ao mesmo tempo. Quer fazer tudo na hora. Porque para ele, se demorar, não vai funcionar. Porque ele tem um excesso de medo. Um excesso de traumas do passado, influenciando a vida futura dele. Então vamos lá, para a gente fazer um pequeno resumo. Depressão, ansiedade, insônia, fobia, tudo isso é alguma coisa do passado. Tudo isso é uma coisa que a pessoa vem arrastando ali ao longo dos anos. E eu te falaria mais, a maioria das doenças que existe hoje são traumas emocionais. Você tá brincando. São traumas emocionais. Mas baseado em que você fala isso? A experiência, já falando, e vários colegas nossos, que a gente tem um grupo, que a gente troca experiências. Eu tinha uma paciente mesmo que ela, todas as vezes que ela menstruava, ela ia baixar no hospital. Porque o fluxo dela aumentava tanto que ela não conseguia. Um certo dia, ela acessou na gestação dela com 4 meses, que ela ia ser ou não abortada. E aquilo causou um trauma nela, de medo de morte. Então, todas as vezes, e criou uma depressão com excesso de traumas que estava, todas as vezes que ela menstruava, a sensação de morte, que ela ia morrer. Então, aquele fluxo sanguíneo aumentava. Ela vem alimentando esse trauma desde a gestação. Aí você piorou mais ainda a sua dúvida. Já acessei vários casos de gestação. Caramba. Então, quando resolveu, passou 1 mês, 2 meses, eu perguntei, e aí, como é que tá? Quantas vezes você foi no hospital na última vez? Ela falou assim, peraí, não fui não. Aí tornou o 2º mês, e aí? Fui não. Aí, o que ela resolveu? Ela resolveu aqueles traumas que estava fazendo com que ela fizesse aquela, quase que involuntariamente, aquela vontade de morrer. De que ela ia morrer. Então, eu te falei da pessoa com dor de cabeça, tudo. Então, várias outras coisas, Alex. Assim, hoje, assim, praticamente tudo desliga a emoção e a doença some. Elvio, nessa sua lida aí com essa terapia aí, atendendo várias pessoas na região, tem algum caso assim que te impressionou? Assim, vários casos impressionam. Eu tinha até deixa eu lembrar, uma menina, por exemplo, ela é de 13 anos, com psoríase, aquela empolga tudo. Já tinha procurado de tudo. Aí ficou sabendo, né? E eu também aceitei, foi logo que eu estava começando. Eu falei, vai ser um desafio. Então vou, porque tinha passado um medicamento para ela, quase que impossível de comprar, cada injeção era na faixa de 20 mil. Eu falei, não, vamos lá que nós vamos resolver. Quando acessou os traumas dela, ela tinha uma sensação de abandono.
com um dos familiares. E assim foi tão impressionante que tem a cadeira lá que a gente põe a pessoa para ficar relaxada, que ela dava pulo e segurar nas pernas que não estava aguentando de tanta coceira. Aí quando ela entendeu que a pessoa não abandonou, precisou mudar para trabalhar, zerou. E a notícia que eu tenho... A sensação de abandono gerava essa coceira, Essa coceira. Caramba! Geralmente essas coceiras, psoríase, é tudo sensação de abandono. Que a pessoa abandonou o outro. Então, quando resolveu isso, nunca mais ela precisou. Resolveu assim, que assim, hoje eu fico fascinado só de lembrar desse caso. Falei, como que... Até eu, às vezes até o próprio terapeuta, às vezes até duvida do que você vê no consultório. Do que acontece de resolução. Que assim, se a gente fosse falar caso aqui, não ficaria aqui hoje numa entrevista praticamente a tarde toda. Você quer dizer que o caso dessa paciente de 13 anos, ela tinha uma sensação de abandono que gerava uma coceira no corpo dela? Todo. Quando ela percebeu que não era o que ela sentia, parou. Você está vendo o registro que ela fez? Quando ela era novinha, de 5 anos, 4 anos, a sensação é de que aquela pessoa tinha abandonado. Aí quando... Ela conviveu com isso até os 13 anos. Até os 13 anos. Quando ela procurou a terapia, que ela olhou e viu que não, a pessoa foi embora porque precisava fazer outra atividade. A mente dela, quando ela era criança, ela processou uma coisa errada e ficou com aquilo ali. Aí o que é a terapia? Reprocessamento. A hora que ela reprocessou, ela tipo cresceu. Assim, você reiniciou a memória reiniciou. dela. Aí vamos falar assim no popular. Reiniciou a memória dela, ela foi lá. Ela entendeu que não era o que ela pensava. Tem um vírus aqui, vão deletar. É claro que eu não consigo pegar a memória da pessoa, por exemplo, tirar aquilo e jogar fora. Mas consigo que a pessoa põe na gaveta sem... Diferente. Não tem mais sentido. Ele vai lembrar daquela memória, vai assim, tá, eu lembro. Mas não tem mais sentido. É assim uma coisa que... Aí a pessoa fala, não, uma coisa do passado eu até lembro vagamente aqui, mas não faz mais sentido para mim. Por quê? Porque está resolvido. É muito comum casos assim de traumas entre casais, Elfo? Muitos. Porque os casais estão vivendo o dia a dia. E o que acontece? Um sempre vai estar ativando o gatilho do outro. Às vezes sem saber. Uma coisa incomoda a esposa, o cara não sabe e ele vira e mexe ele ativa. E aí, o que faz? Vamos supor que quando a esposa pega no pé dele, ele já sabe o quê? Se eu falar tal coisa, ela irrita. Aí você vai lá e pá. O que você fez? Tocou o dedo na ferida daquele trauma. A pessoa foi lá e mexeu justamente no trauma. Vamos supor que a pessoa não gosta de falar que o cabelo dela está mal penteado. Porque às vezes sempre vou falando. Aí quando você fala, seu cabelo hoje não está bem penteado. Se a pessoa tem um trauma, aquilo é um gatilho. São coisas simples, mas que ativam o negócio. Se você pegar assim, acessar, ver uma terapia, uma sessão de terapia, você vai falar assim, gente, mas isso é tão bobo, não tem sentido, não faz lógica. Não faz lógica, igual nós estamos falando. Para a pessoa de 50 anos, mas para a criança faz. Quando ela adquiriu o trauma, a mentalidade dela era outra. Vamos supor que nós estamos aqui brincando. Chega uma criança aqui com a mãe de 5 anos. Ela está com um pirulito na mão, e eu brincando, pá, toma o pirulito dela. E brinca, e faz zoeira e tudo. Depois passa, ela torna a pegar outro, você toma. E o que vai acontecer? Na conceito dela, todo homem é mau. Todo homem toma pirulito. Enquanto ela não entender que ele estava brincando, todo homem para ela é mau. Aquilo ali pode gerar um trauma pro resto da vida dela. O resto da vida dela. E por que às vezes no relacionamento, sempre tem uma pessoa que não entende, ela fala assim, homem não presta. Você vai casar? Homem não presta. Mas por quê? Porque na família dela, separou. A tia dela, a avó dela falou que... Caso de violência, meu marido me batia, meu filho... E foi passando de geração para geração. E hoje a gente vê, tem vários homens excelentes. E se a pessoa não saber lidar com isso, vira um problema diário. Imenso. Imenso. Vira um problema imenso, grande. Até eu vou falar, tem mais um caso que pode estar, que você vem para... Às vezes uma pessoa me procurou, eu vim fazer a terapia. Falei, pá, qual é o seu problema maior? Não, eu não tenho problema. Eu só quero que você me fortaleça para me separar.
eu vou separar do meu marido e quero estar forte para me separar. Eu falei, beleza, você quer só isso? Ganhar força. Só quer ganhar força? Eu falei, tá, eu faço a terapia para você ganhar essa força, mas com uma condição. Você tem que esperar no mínimo 5 sessões para você separar. Se nós fazer esse contrato aqui verbalmente, você concordar, beleza, eu faço a terapia com você. Ela falou, não, o tanto que eu já sofri, eu espero 10. Então, fechou. Então, nós vamos fortalecer você para você separar. Fizemos sessões, tudo. Eu vou lá e registro, né? Eu deixo marcado. Passou, terminamos toda a terapia, fizemos tudo. Um dia eu encontrei com ela na rua e perguntei, e aí, como é que foi sua separação? Ela falou assim, você não acredita numa coisa. Eu falei, me conta que eu estou doido, curioso para me saber. Meu marido mudou tanto que eu não sabia que quase que eu deixo um anjo e vou procurar outro. Meu marido é maravilhoso. Eu falei, eu posso te falar a verdade? Foi, pode. Não é seu marido que mudou, foi seus olhos que mudaram com relação ao que você estava vendo nele. E talvez o problema estava nela e ela achava que o problema estava no cara. O problema dela estava no relacionamento de pais e avós, que ela sofria triângulo. Então, para ela, estava vivendo o quê? O marido era o pai dela, era o avô dela que estava fazendo aqueles mesmos traumas. Então, assim, as coisas assim, quase que inusitadas que tá na mente. 11 horas e 35 minutos, estamos conversando com o terapeuta Elvio Araújo, que é especialista aí na terapia TRG. O que é terapia TRG? É a terapia de resultados rápidos, é uma terapia revolucionária que ajuda as pessoas a lidarem com traumas antigos, talvez até mesmo traumas de infância. Elvio, você estava falando aí nessa questão de sessões, quando é que a pessoa consegue perceber resultados? Tem ali um prazo, tem ali mais ou menos um período adequado de se fazer a terapia, não? Igual você falou, terapia de resultados rápidos. Hoje eu poderia quase que falar igual aquelas pessoas que vendem aqueles produtos. Se dentro de 2 meses você não vê resultado, eu te devolvo seu dinheiro em dobro. Então, a terapia, você consegue ver resultado a partir da 2ª, 3ª sessão. Você consegue perceber já alguma coisa diferente em você. É como se sua mente fosse ficando mais leve, com mais espaço. Você começa a perceber o mundo mais diferente. Porque todas as vezes que a gente acessa um trauma, aquele trauma ele não vai ficar eternamente. Enquanto a gente não resolve aquilo ali, como diz no ditado popular, a gente não larga o osso. Então, se resolveu aquele trauma, aquilo ali deixa de incomodar e fica mais tranquilo para a pessoa. Mas do jeito que você fala assim, fica com a impressão de que é muito simples de se resolver alguns traumas. E às vezes a pessoa está nos ouvindo agora, tem um trauma lá de 30 anos, e vai assim, esse cara está me enganando, eu tenho 30 anos que eu sofro com isso, como é que ele vai resolver num dia? O que você pode falar para um paciente desse? Você lembra que eu te falei que é uma terapia nova que chega? À medida que a humanidade vai evoluindo, vai se descobrindo como que o ser humano funciona. São novas técnicas. São novas técnicas. E a coisa é tão simples, a terapia é tão simples que fica parecendo assim, para quem não fazendo uma entrevista rápida aqui, fica parecendo que é uma coisa do outro mundo. Que não poderia ser só isso, teria que internar a pessoa, teria que fazer isso, porque a pessoa está sofrendo 30 anos. Do jeito que você fala, parece que você está vendendo facilidade. E é tão simples, tão fácil. A pessoa chegou, eu quero resolver meu problema, beleza. E que se a pessoa estiver ruim, quanto pior, melhor. Porque quanto pior, ela já não está mais aguentando. Ela já se entrega. Ela já se entrega. Eu já não aguento mais isso. Já procurei isso, já procurei aquilo, e não consegui resolver. E eu quero agora sair disso. Você é o último. Eu já cheguei lá. Já chegou a pessoa para mim. Você agora já é a última pessoa que eu procuro. Então, a pessoa chegou naquele momento, resolveu o problema. A hora que ele já põe tudo. Antes de você começar, a facilidade, você fala assim, que facilidade é essa de acessar essas memórias? Porque a pessoa já não aguenta mais viver com aquilo. A pessoa está doido, está louco para sair daquela situação. Então, assim, eu até brinco. O fundo do poço, a pessoa, estou no fundo do poço, maravilha. Você é um paciente potencial para mudar de vida. O fundo do poço é a melhor escola. Porque já não tem para onde que ele funda mais. A única coisa que ele tem é, eu vou refletir, chegou no limite, eu só vou sair.
E isso, Alex, por isso que a gente está tendo no mês da saúde mental, no mês de janeiro, a mês branco, a saúde mental tem que ter uma atenção muito especial. Porque, às vezes, eu já falei, por exemplo, vamos supor que é o autoextermínio, o suicídio. As pessoas, vê a pessoa entrando num processo depressivo, de traumas, daquilo, e às vezes não dá atenção. Eu até já brinquei, eu até falei isso, até me parece que às vezes a pessoa perdeu, não teve coragem de viver. Mas não é isso que aconteceu. Ela não teve a ajuda necessária. Ela não conseguiu lidar com os traumas que estavam dentro dela. Aí você fala assim, que você pegar os traumas, era um trauma de um biscoito que eu não comi no dia. Para mim, para você talvez não significa nada, mas para ela significa muito. Então é o entendimento da pessoa. E isso tem que ser quem tem que ver. É como a pessoa entendeu o que aconteceu. Não é o conceito que eu tenho. É tanto que o terapeuta ele tem que influenciar o mínimo na memória. Quando a gente acessa a memória, por exemplo, eu não dou conselho. Faça isso. Perdoe. Perdoa que você vai ficar melhor. Não tem que perdoar, ele tem que resolver. A iniciativa tem que ser da pessoa. Tem que ser da pessoa, até a hora que ele vai achar a resposta. Eu já tive um paciente que chegou no consultório e do nada, ela travou tudo. Tudo. Você sabe o que é tudo? Esses dias até eu, como terapeuta, fiquei com medo. A única coisa que ela movimentava era a boca. Conversava. Aí foi uns 40 minutos, essa mulher não mexia nem um dedo. O que nós vamos fazer? Eu estou congelado, eu não consigo mexer. Falei, vai piorando o filme. A gente vai piorando o filme, é para o pessoal buscar ou mais argumentos daquela memória. O que está acontecendo? Aí pouco ela assim, virou e falou assim, não acredito. Não acredito que meu marido está me fazendo isso. A hora que ela falou isso, ela já levantou as mãos. Porque o marido dela pressionava ela tanto num negócio que ela travou. Ela simplesmente entregou e travou por aquela coisa. Aí ela vive muito bem e soltou na hora. Eu falei assim, eu pensei assim, se demorar mais 10 minutos, o único recurso é o SAMU. Mas aí, hoje eu não falo, já tem mais segurança, né? Quando ela viu a memória, o que estava causando aquilo nela, eu falei, e agora? Não estou sentindo mais nada, até o frio acabou. Eu não estou sentindo mais nada, eu estou mexendo com tudo, estou tranquila. Ela identificou o que causava as dores nela. As dores nela. Isso aí é acreditado. Cabeça de gente é uma coisa que ninguém entende, mas a própria pessoa vai entender. Esse ditado, às vezes, não dá valor dos antigos. Cabeça de gente, cada cabeça é um mundo. Então, é o que a pessoa... Como que ela acessou? Como é que ela registrou aquele trauma? E o que acontece com os traumas? O cérebro vai registrando as coisas boas, as coisas fantásticas que nós temos. Só que ele registra também, não é 100% não, eu falo 400% de tudo. Eu, por exemplo, aqui agora, nós entramos aqui, se eu pegasse você lá fora, e levasse lá fora agora e fizesse uma sessão de hipnose, falasse, Alex, eu quero que você fale todos os detalhes daquela sala. Você ia falar nos mínimos. Por quê? O cérebro é fotografou. Só que qual é a diferença? Quando ele acessa as coisas boas, é alegria. Quando ele acessa os traumas, o que vai acontecer? Vai ficar no estado de alerta. E se vai ficar no estado de alerta, o cérebro age por empilhamento. As coisas boas vão estar aqui e as coisas negativas que eu registrei vão ficar por cima. Por que vai ficar por cima? Porque ele quer uma solução. Ele quer a felicidade. Então, por que um trauma me incomoda 30 anos, como você falou? Porque ele está por cima das memórias. Eu tenho uma vida maravilhosa. Eu ganhei na lota, eu tenho dinheiro, eu tenho carro, eu tenho fazenda, eu tenho tudo, mas tem um trem que fica me travando minha vida. Fica perturbando. Me perturbando. Por quê? Porque aquela memória traumática está por cima. Às vezes você ganhou dinheiro quando você tinha 18, 20 anos, mas lá quando criança, que às vezes até fome você passou. Humilhação, às vezes você precisou morar na rua. Só que aí a terapia convencional não vai conversar com aquela criança. E a TRG vai exatamente lá. O que está acontecendo com você aí, Alex, de 5 anos? Vai lá na raiz. Vai lá na raiz. Então a gente não preocupa com o efeito. Às vezes você me fala assim, eu estou sofrendo isso, isso e isso. É efeito, Alex. Bora lá na causa. O que está acontecendo lá? O que de fato está gerando esses efeitos? A palpitação, a ansiedade, por exemplo, causa... É porque a pessoa entra no estado de defesa, de luta ou fuga.
Então, a hora que chega aquilo ali, a sensação de que não vai dar tempo, que vai morrer, que vai acontecer alguma coisa, o fluxo sanguíneo vem tudo aqui para essa área dos músculos maiores. Para quê? Para ele entrar no sistema de defesa. Então... E aí que trava tudo. Aí que trava tudo. Então, você perguntou, você viu que nós falamos aqui vários sintomas. Quem precisa fazer a terapia? Acho que nós enumeramos aqui praticamente uns 20 sintomas ou mais, nesse pouquinho tempo que a gente está aqui. Então, são essas pessoas que percebem alguma coisa anormal dele. Então, qualquer pessoa pode fazer a terapia. Não tem contraindicação nenhuma. Não tem contraindicação nenhuma. Nenhuma. E a pessoa que está nos ouvindo agora e interessou na terapia, o que ela deve fazer? Como ela procurar? Como agendar? Tem algum telefone de contato? Como é que é o processo lá de trabalho? Bom, eu tenho o meu site, que hoje é www.terapiaderesultadosrap.com.br. Lá vai estar falando alguma coisa, tem os telefones de você entrar em contato. E também pode entrar pelo meu próprio WhatsApp, que é 38, né, o DDD nosso aqui da região, se tiver outras pessoas de outros locais que estiver nos ouvindo, 99990 1054. Pode mandar mensagem no meu WhatsApp, que assim que eu puder eu respondo, que às vezes eu estou atendendo, né? E trabalha com agendamentos. Com agendamentos. A pessoa vai preencher uma anamnese, que é uma ficha, que ele vai relatar os problemas dele. O que eu estou fazendo naquilo ali? Eu estou fazendo aflorar. Já está estimulando ele a se abrir. Você está vendo aí que eu começo a estimular antes dele chegar lá no consultório. Então ele vai preencher aquela anamnese o mais fiel que ele puder. Porque se ele tentar mascarar, para mim, ele não está me enganando. Ele está enganando a ele mesmo. Então ele tem que ser fiel no que ele está sentindo. O que ele está precisando. Então, assim, é igual eu falo hoje assim, é uma terapia fantástica. É uma coisa revolucionária que eu acho que nos próximos 5 anos a gente vai ver expandir pelo Brasil afora, vários outros países também já estão começando a comprar essa ideia, então vai ser uma coisa revolucionária em pouco tempo. Terapia de reprocessamento generativo. São 11h46, terminou o nosso tempo. Conversei hoje com o terapeuta Elvio Araújo, que está desenvolvendo a terapia TRG aqui em Itaiobeiras. Se você ouviu a nossa entrevista, se identificou que precisa de uma terapia dessa, você pode fazer contato com Elvio Araújo hoje mesmo. O telefone dele é 38 999 90 1054, não é isso, Elvio? Isso. O atendimento pode ser por agendamento, você pode fazer contato pelo WhatsApp, neste número, 38 999 90 1054. Faça contato com o Elvio e agende a sua terapia. Minha filha costuma dizer que todo mundo precisa de terapia. Será que é verdade mesmo? Verdade verdadeira. E aí também pode ser online ou presencial, viu? E minha resposta para ela, deixa de frescura, menina. Aí não, hoje você vai começar a mudar seu conceito. Eu falo, sem exceção, todos nós precisamos de terapia, sem exceção. 11h47, terminou aqui mais uma edição do Jornal da Clube. Elvio, muito obrigado pelos seus ensinamentos, parabéns aí por trazer esse trabalho novo para Itaiobeiras, que é a terapia de reprocessamento generativo, a TRG, e você está aí prestando esse serviço em Itaiobeiras e região. Nós temos mais alguns minutinhos, pode usar aí para deixar a sua mensagem final aos nossos ouvintes. Alex, hoje, sim, igual eu falei, cuidar da saúde mental é muito importante. E uma dica, problemas são para ser resolvidos, não é para colocar debaixo do tapete. Porque quanto mais você cultivar essa memória contaminada, mais prejudicial vai ser você. Só agrava. Só agrava. Vai ser uma hora que você vai chegar a ser internado por causa, às vezes, de coisas simples. Por causa de memórias, até criancice da memória. Porque o nosso cérebro ele não entende isso. Ele entende o seguinte, está me incomodando, é um problema. Tomou meu biscoito, tomou meu pirulito, está me incomodando, é um problema. Enquanto eu não resolver isso,
é um problema que pode agravar. Por quê? Porque os neurônios ele vai ligando. Às vezes ele pega o pirulito, pega outro trauma, vai pegando e vai juntando, fazendo uma corrente neural. E isso vai chegar uma hora que fortalece tanto dentro do nosso cérebro que perde o controle da pessoa. É por isso que às vezes a gente fala que às vezes a pessoa até desiste de viver. Porque a corrente neural aumentou tanto dos traumas. Ela deixou o trauma tomar conta. Tomou conta. Se você deixar a máquina, o computador, encher de vírus, você vai jogar fora e comprar outro. Porque o HD não vai explodir. E assim é a nossa cabeça. Então, problemas são para ser resolvidos. É sério, é muito sério a saúde mental. E muito simples de resolver. Eu vou falar esse simples aqui, não estou desmerecendo outros profissionais. Na minha visão, como terapeuta TRG, é muito simples e muito fácil de ser resolvido os traumas emocionais. E sem medicamento. E sem medicamento. Depende só da boa vontade do querer da pessoa. Da boa vontade do querer. Se ela é fácil. E geralmente essa terapia fica aí em torno de 15 sessões, uma média. É claro que cada cabeça, cada ser humano é uma coisa. Como também a gente tem paciente, que eu tenho paciente lá, que está nas 50 sessões. E eu falo que eu vou dispensar, ela fala, não. A pessoa se sente bem fazendo. Sente bem, porque todas as vezes ela é muito visual, muito assim, ela acessa traumas assim que eu faço, é melhor você escrever um livro, porque você tem tanta coisa, você acessa a memória com tanta facilidade. Então assim, por quê? Ela vai acessando tudo, ela quer resolver. Não, enquanto eu não resolver tudo, eu não paro. Minha vida melhorou assim, 100%, eu não posso abandonar o que está dando certo. Então, problemas são para ser resolvidos, procura, dedica o seu tempo. O investimento é um investimento em você, porque você vai ficar mais produtivo, vai ficar mais ativo, vai estar produzindo melhor, vai estar com um relacionamento melhor dentro de sua família, sempre vai estar melhorando. A TRG só vai causar melhoras em você. Então, é só boa vontade mesmo, de vamos resolver. É isso aí, em vez de fugir do problema, é melhor encarar o problema. É porque a pessoa tem medo. Então, a pessoa sabe do trauma dela. E nós não falamos aqui de transtornos graves, como estupro, alguma outra coisa, o câncer, algumas coisas. Então, assim, se está alguma coisa, resolve a memória. O que for que você está sentindo, resolve a memória. Porque se você tira essa ligação, porque a nossa subconsciente, nossa memória vai ligar aquele trauma a alguma coisa, a alguma parte do corpo físico. E aquilo vai estar doendo. Então, se você desligou a memória, fica muito mais fácil o tratamento médico convencional. Porque tirou a energia que estava alimentando aquilo ali. 11h51, terminamos aqui mais uma edição do Jornal da Clube. Conversamos hoje com o terapeuta Elvio Araújo, que falou tudo sobre a terapia TRG. Elvio, muito obrigado pelas explicações, pelos conhecimentos e até a próxima. Bom dia. Bom dia, agradeço a Clube aí, muito prazer estar aqui hoje com vocês. Jornal da Clube é notícia.